Cara, eu tive um vizinho no interior de São Paulo que toda vez que ele transava, ele tocava berrante. E Ele tocava era tipo. berrante? Ele era um cowboyzão, assim. Sério? Sim. E tipo, eu dividi apartamento com o Gentil, um amigo meu lá da faculdade. E o Gentil dividia parede com ele, tipo, com esse vizinho, né? O meu quarto dava tipo pra uma esquina da rua, então eu não escutava nada. E o Gentil, e de vez em quando a gente tava assim em casa de boa e de repente tocava uma porra de um berrante, assim, sabe? Só que era na orelha do Gentil, porque era do lado do quarto dele, era do quarto do cara. E daí Sim. um belo dia, o Gentil falou, cara, descobri por que ele toca berrante. E eu falei, por quê? Ele falou, é porque ele deu um ontem à noite. E daí ele falou que escutou todo o processo, tipo, o cara. E o cara, tipo, não tinha uma namorada fixa. Era tipo, cada fim de semana ele ia pro baile cowboy lá, tipo, pro sertanejão, voltava com uma guria diferente. Então daí, tipo, uma bela noite ele pegou uma guria, fizeram muito barulho, a gente escutou tudo, e aí depois ele foi lá e tocou o berrante. E daí a gente, tipo, ah, é por isso. Mas era tipo imediato, assim. Era. Transava. Não sei. Isso eu não vou saber te dizer. Eu só sei que era, Tá. tipo, depois do ato, assim, tá ligado? Entendi. Ele ia lá e tocava um berrante na varandinha dele pra cidade inteira ouvir. E pra ti que pegou o bonde andando, seja bem-vindo! Eu sou o Léo Correia e tô aqui com um bando de gente. Quem são vocês? Eu sou a Bibi e eu já fiz xixi na pirâmide do Louvre. Eu sou o João e eu tô no 4º mês da minha volta ao mundo. Eu sou o Granja e quando eu tinha 3 anos eu sobrevivi a um capotamento de carro indo pra Bahia. Histórias de um mundo pequeno. Quem tem? Quem não tem? Quem não tem? E quem não tem? E quem não tem? Tá, eu tenho a óbvia que eu quero começar dizendo que hoje de manhã o João entrou porta dentro falando com a vizinha e eu não consegui entender. Eu falei, será que o João aumentou suas skills de socialização, tipo, demais? Porque, sim, quando a gente viaja, a gente vira Mr. Simpatia, né? Eu pensei, vai que o João já virou Mr. Simpatia nesse nível e ele conseguiu fazer uma amizade com a vizinha da porta do prédio até a porta do nosso apartamento, né? Sim, às 8 da manhã. Exato. João, tu ficou amigo da vizinha? E ele me disse que... Que eu encontrei a vizinha em Punta del Diablo, conheci ela lá, ela pegou o mesmo ônibus que eu para Porto Alegre. E daí a gente tava conversando e ela não me era estranha. E eu, então onde que tu mora em Porto Alegre? Eu moro perto da Padre Chagas. É verdade, Nath? Então eu acho que tu é vizinha de trás do casal de amigos meus que eu vou ficar na casa deles. Mas, qual que é o nome deles? O Leonardo e a Bibiana. Eles têm um cachorro chamado Luna. Sim. Ai, não acredito. Pois é. Daí ela, quando a gente tava no dela, já tem alguém pra rachar o táxi. A gente rachou o táxi. No táxi ela falou, putz, esqueci o meu mate em Punta do Diabo. Daí eu falei, não é já por isso, a gente tomou um mate na tua casa enquanto eu espero o Leonardo acordar. Opa! Daí ela, beleza, daí eu fui pra casa dela, mandei um WhatsApp pro Leonardo. Falei, quando acordar me avisa. Aí a gente sentou água, ficou batendo papo. Daí isso era umas 7h30. Daí umas 9 eu liguei pro Léo pra acordar ele, que tava na hora de acordar. Daí eu vim com ela, que ela foi pro vizinho aqui de cima tomar um café com o vizinho de cima, que a mulher do vizinho de cima é meio que sócia dela. Sim. Uhum. Ô João, tá ligado que tu acabou de botar o nosso endereço num podcast de alcance internacional, né? Não, mas isso tu corta depois. Não, vou botar um bip. Bota um Sim. bip. Eu vou trocar por a minha voz dizendo, tipo, sei lá, Quinta Avenida, Nova York, alguma coisa assim. Quer dizer que a gente mora em Nova York. Mas quando pra rua tal. podcast a gente já nem vai morar mais aqui. É verdade. Tá bom, então tá tudo bem. A primeira que me veio à cabeça quando o Granja falou roubadas foi na minha última viagem grande, foi 2013, que eu fui marcar o hotel e ao invés de reservar 2 diárias no hostel em Budapeste, eu reservei 22 diárias.
E passou no cartão de crédito. Daí eu tive que ligar desesperada pra eles. Tipo, por favor, foi errado. Tu podia ter simplesmente se mudado pra lá, né? Por um mês. Podia, né? Ia ser bem mais legal. Um mês em Budapeste. Mas aí eu ia ter que ligar pedindo, por favor, muda minha passagem pra Tanda. Aí não ia ser legal. Tá, eu acho que a maior roubada que eu passei, assim, indo viajar, foi um Natal que eu fui voltar pra visitar a família. E comprei a passagem, assim, todo pimpão, em promoção, tipo, feliz da vida. E marquei lá, tipo, dia tal até dia tal. E daí cheguei no aeroporto, tipo, vim aqui fazer check-in e tal. Fui direto no guichê, né? Tipo, acho que eu nem tinha uma bagagem pra despachar nem nada. A mulher procurou e nada, assim. Acho que eu fui no eletrônico, no autoatendimento, não rolou. Daí fui no guichê mesmo. Não conta essa reserva aqui não, senhor. Não é possível. Aí a pessoa fez a bondade de procurar pra mim onde é que tinha alguma reserva minha. E ao invés de comprar a passagem pra dezembro, eu comprei a passagem, tipo, pra fevereiro ou março, sabe? Caramba! Porque o calendário batia exatamente igual, sabe? O calendário de dezembro era exatamente igual, tipo, o de março. E eu tava procurando outras passagens pra outras coisas, assim, pra visitar outros lugares em março. E daí, quando eu decidi comprar a passagem, tipo, calhou, assim, as datas serem iguaizinhas, eu só marquei lá e nem vi que era o mês errado. E daí, pensa, eu na véspera de Natal, no aeroporto, pra comprar uma passagem, tipo, preciso ir no próximo voo pra São Paulo. Tipo, não foi barato, não foi sem lágrimas, não foi sem muito sofrimento no coração e no bolso. Eu já fiz dessas. E a pior cagada é que na volta eu me atrasei pro voo e, tipo, perdi o voo. Ai, quando eu que fui merda. voltar pra casa. Merda. Tchau, família e tal. Fiquei no aeroporto, perdi o voo, tá ligado? Puta Foi tipo um combo de merda aquele fim de ano. Por isso que tu odeia o Natal. Eu não odeio Natal, eu odeio Ano Novo. Desculpa, É verdade. Eu fiz uma dessas que eu comprei a passagem e era tipo para 6 da manhã, não, para, sei lá, 2 da manhã do dia 26. Daí a espertalhona aqui, com seu pensamento de jovem festeira, sei lá, 2 da manhã do dia 26 é de noite do dia 26, né? E aí eu fui tipo às 9 da noite pro aeroporto, que era o último metrô. Cheguei lá e a mulher falou, teu voo saiu às 2 da manhã do dia, né, de hoje. E aí eu perdi o voo e tive que comprar também. Tava no aeroporto, ia pagar uma fortuna, mas tipo, não tinha voltar, não tinha pra onde voltar. Daí eu tive que pagar e ir embora. Eu fiz uma parecida no Ushuaia agora. Eu fui comprar um voo pra Buenos Aires, pra sábado, e eu comprei pra domingo. Mas sem querer, assim. Quando eu tinha feito a compra, eu comprei pra domingo. A minha sorte é que na Argentina os preços são iguais todos os dias, não tem variação de preço. Uau. E daí eu liguei pra mulher lá, falando espanhol, e a mulher mal me entendendo. Daí ela falou, não, mas tu comprou no site brasileiro, eu vou ter que te transferir pra mulher do Brasil. Tu tem algum problema com português? Daí eu, obrigado por ter falado que o meu espanhol tá bom. Não pode passar, sou brasileiro mesmo. Muito bom. Tá, mas não entendi, era passagem de ônibus? Não, é de avião. E as passagens lá são todas o mesmo valor, não tem variação? Não, é muito difícil, só se a demanda é muito grande. Nossa, que interessante. Não tem muita variação de preço. Mas isso significa que elas são todas caras? Não, eu paguei R$500, 400 e poucos reais pra ir, num trecho. E paguei tipo de um dia pro outro, eu comprei na sexta pra ir no sábado. Justo. Então não foi, assim, claro que foi caro, mas não foi tão caro. Mas o preço das passagens de aviões são exatamente o mesmo, são exatamente os mesmos que os preços de passagem de ônibus na Argentina. Um ônibus custa a mesma coisa. Nossa. É muito estranho. Se eu pegar um ônibus de Bariloche para Buenos Aires, custa a mesma coisa que um voo de Bariloche para Buenos Aires. Uau. É bizarro. O raciocínio deles quanto a preços. Estimated time of arrival 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin.
Now you're flying. I got so much work in front of Mas eu tenho outro caso também. Essa de roubada eu tava pensando foi quando eu tava na carretera austral no Chile pedindo carona. E eu comecei a pedir carona em Porto Rio Tranquilo e, tipo, 3 caronas depois eu tava no meio do nada, numa estrada de terra. E parou 2 mulheres, assim, mais velhas, quase seus 50 anos. Eram 2 amigas e elas estavam viajando a carreteira, tipo, fugida dos filhos e da família. Tipo, vamos tirar uma semana de folga da família. Vamos nós 2 pro meio do nada. Se aventurar. Daí, tá, peguei carona com elas e elas falando, não, a gente vai pra Cochrane, que era a cidade que eu tava indo, mas a gente vai passar em Balmaceda primeiro. Tem um problema? Não, eu conheço Balmaceda. Cheguei em Balmaceda, tinha um grupo de rafting ali se formando e elas, vamos fazer rafting, a gente nunca fez rafting na vida. Daí lá fui eu fazer rafting com as 2. E daí tá, beleza, fazer rafting. E o rafting era tipo um rafting pra criança, assim, nível 2, não tinha quase corredeira. E eu tava lá no rafting, mó frustrado com a experiência, paguei caro pra caramba pra estar ali. E para dar um pouquinho mais de emoção, tinha uma pedra que passava água por baixo e fazia uma onda. E o guia puxava o bote pra cima da pedra pra, tipo, o bote surfar na onda. E o guia fazia um pouco de força, de peso pra trás pra estabilizar o bote e alguém cair. Uau, e daí radical. A mulher... E daí a correnteza puxava a pessoa por baixo do bote, a pessoa saía, tipo, 1 segundo depois do outro lado. Daí tá, foi na primeira vez e tal, e uma das mulheres que estava me dando carona caiu, a correnteza puxou, ela saiu do outro lado, e daí todo mundo, tá bem, daí, tu quer ir fazer de novo? Não, vamos de novo, Daí a gente foi de novo, só que daí ela caiu de novo, só que daí quando ela caiu, a correnteza puxou ela pra baixo, ao mesmo tempo que o bote foi pra trás, ela ficou embaixo do bote. Caramba. E daí, na hora, o guia já pulou e já puxou ela pra fora. E daí, ela meio que, com susto, a pressão baixou. Ela começou a passar mal. Daí, eu passei o dia inteiro no socorro com as 2. com ela tomando soro na veia, tipo, 1h30. E daí, depois que ela saiu do hospital, do socorro lá, a gente foi pegar a caminhonete pra seguir viagem. E a caminhonete não tinha mais ré. Nossa! E daí... Elas não sabiam o que fazer, porque não tinha mais ré, eu tão pouco, porque não entendo nada de carro. Daí fui lá perguntar pro pessoal que mora Era uma vilazinha, uma rua, um negócio, sei lá, 50 habitantes aqui lá. E também não sabiam o que faziam. E daí, beleza, vamos ir sem ré. Daí, até Cochrane, que era uma cidade maior. E daí a mulher, ao invés de virar para a direita, na rua que tinha que ter saída, ela foi reto para uma rua sem saída, então tinha que usar ré. Daí teve um cara que pegou a caminhonete, deu uma volta pela beira do mar, porque tinha que passar pela beira do rio, tinha que passar pelo rio, num caminho lá que só eles conheciam, para tirar a caminhonete de lá. E daí a gente seguiu viagem, eu cheguei em Cochrane, tipo, meia-noite do mesmo dia. Isso parece o roteiro do Debiloid, né? Sim. Muito bom. Foi o dia que deu tudo errado. Eu tive um desses dias que deu tudo errado, que era de noite, assim, foi quando eu tava morando na Itália. E o Lago de Como fica na fronteira com a Suíça e é muito perto de Milão. Eu decidi no meio da tarde, eu não lembro se eu tava em Como. Assim, eu decidi no início da noite que eu ia pra Suíça. Porque tem um local lá, chama Interlaken, que é onde tem vários esportes radicais e tal. Eu decidi que eu ia fazer isso sozinha e peguei um trem. Vou pra Interlaken, não deve ser horrível, né? Vou pegar um trem numa estação, vou chegar na outra estação, fim de papo. E eu tava com minhas roupinhas de, sei lá, meia estação italiana. Bom, então isso, eu cheguei lá, era passada das 7 da noite, e eu não tinha uma pessoinha pra dizer, eu quero ir pra Interlaken e me dar uma passagem. Aí eu tinha que comprar num guichê eletrônico. Aí eu peguei um trem
qualquer, assim, eu não lembro. Eu fiz uma lógica lá, tipo, eu vou pegar esse aqui porque eu acho que vai pro norte. Bom, eu fiz o caminho mais gigante do mundo, percorri a Suíça inteira, ia ficando de noite, ia ficando mais frio. Teve uma hora que eu tava deitada no banco, encolhida, assim, em posição fetal, tipo, tremendo de frio, e eu comecei a ver uns hotéis passarem. Aí eu falei, puta que pariu, eu vou parar aqui, não vou até o lugar, amanhã eu vejo, vou ficar nesse hotel. Aí quando eu desci na estação de trem, o hotel era tipo como se ficasse... Tinha assim, uma estação de trem bizarra, eu não tinha onde atravessar pra passar pro outro lado da estação de trem, pra chegar no hotel. Eu já tava desesperada, eu estava morrendo de frio. Aí eu entrei num táxi e falei, me leva pra um hotel. Ele falava pouquíssimo inglês, e foi. Passou um hotel, passou dois, passou umas cidades, assim, era meio que uns povoados, um do lado do outro. O cara passou umas 3 cidades. Eu falei, moço, passou 3 hotéis. Não, mas esses estão cheios. Eu falei, não estão cheios. Tu falou isso em que idioma? Então, mas a gente tava discutindo in half English, sabe? Que era onde a gente tava chegando no meio termo. Aí o cara me levou. Eu, tipo, tinha, sei lá quantos euros na carteira, mas eu não tinha euros suficientes na carteira pra fucking corrida de táxi. O cara me levou pro alto de uma montanha onde ficava um hotel com 6 estrelas. Aí eu disse, puta que pariu, o que eu vou fazer, entendeu? Eu não tenho o que fazer. Daí eu liguei pra minha mãe. Tipo, eu só precisava de uma validação, sabe? Eu tinha dinheiro, eu tinha o cartão de crédito, mas eu não queria gastar aquele dinheiro todo num hotel e eu precisava de uma validação externa de que eu podia fazer isso, porque afinal eu tava numa situação emergencial e eu não tinha mais pra onde ir. Daí eu liguei e falei, mãe, me diz que eu posso usar o cartão de crédito, que é pra essas coisas que a gente guarda dinheiro, mas porque eu não tenho pra onde ir, tá frio, eu tô com muito frio, eu tô perdida no meio da Suíça e eu tô sozinha. Aí a minha mãe, sim, minha filha, usa o cartão de crédito e tal. Daí no final não tinha dinheiro suficiente pra pagar o táxi e ele deixou um recibo do paga no hotel e depois eu recebo. Ou seja, tinha uma mancomunação ali rolando, saca? Tipo, táxis, pessoas que chegam e dizem me levam pra um hotel, eram levadas pra um hotel. Foi que eu entendi da história. Daí eu passei a noite no hotel, tinha assim, bufês de travesseiros de penas de ganso. Podia escolher o tipo de travesseiro que tu queria no negócio, era altamente incrível. Daí eu lembro que foi a primeira vez que eu vi na TV aquele pintor, não sei se vocês já viram, que tem uns gifs dele, tem uns memes com ele, que é um cara que faz umas paisagens, ele tem um cabelinho crespo, meio... Bob Ross. Esse mesmo, foi a primeira vez que eu vi ele na TV do hotel. Daí eu acordei no outro dia, tomei um café da manhã, daí vou aproveitar isso aqui. Daí a mulher do hotel falou, não, eu vou te pegar um cara que a gente confia, um taxista e tal, que vai te levar até a estação de trem, vai te dizer onde tu tem que comprar e tal. Eu entrei no táxi, o cara virou pra mim e falou, vai me dizer que tu é de Porto Alegre. Eu falei, what? Aí ele, eu vi que tu é brasileira, vai me dizer que tu é de Porto Alegre. Eu não acredito. Ele, vou morar em Porto Alegre, eu não sou de lá, moro aqui há muito tempo. E eu, não, por que não dá na estação de trem ontem de noite? Enfim, mas foi a minha história de terror e solidão na Europa. Tipo, tá completamente perdida de noite. Sabe quando você tem toda a sequência de más ideias? Vou sozinha para um lugar. Vou sozinha para um lugar de noite. Vou sozinha para um lugar de noite onde é frio. Vou sozinha para um lugar de noite onde é frio e eu não falo o idioma. Então, assim, toda uma grande sequência. Me pareceu uma cena do filme do Albergue. Só faltou os assassinos russos. Ai, que horror. Não, ao invés disso, ela encontrou um porto-alegrense lá, que dá quase na mesma lá. Cara, puta, na real não sei se eu tenho histórias de roubadas. Sempre deu tudo certo pra mim, eu sou muito bom em planejar viagem. O Léo é um cara preparado e com bom senso de direção e ele não se mexe nesse tipo de roubada. O Léo tem um ótimo senso de direção, porque a Europa eu queria ir pra um lado e não, é pra lá, beleza. Cara, aquela vez a gente tentando achar a casa do Mauro de madrugada, numa cidade desconhecida, sem mapa. Verdade. E a gente foi até a porta da casa dele, lembra disso? 3 da manhã. Numa estação de trem abandonada, parecia que ia sair zumbis do mato. Do Resident Evil. Conta aí direito a história agora. Puta, eu não sei se eu sei contar essa história direito. A gente chegou em Colônia 11 da noite
na estação de trem. E a gente foi ligar pro Mauro pra saber onde é que ele morava. Daí tentamos ligar do orelhão, a gente comprou o cartão de orelhão e o Mauro não atendia o telefone, simplesmente não atendia. E eu tinha o endereço... Naquela época não existia aplicativo de mapa, não existia WhatsApp, não existia essas coisas. Então a gente pegou um mapa acho que foi do Lonely Planet, sei lá, e começou a ver onde é que era o lugar. Não, cara, o que aconteceu... eu tinha um iPhone... As primeiras gerações do iPhone que eu tinha comprado um pouco antes da viagem, e a gente até conseguiu achar o endereço dele no Maps, só que eu não tinha Maps, nem 3G e nem bateria pra conseguir chegar lá com o mapa, e era muito longe. E tipo, naquela época os mapas não diziam, pegue tal trem. Ele era só um mapa, não tinha essas coisas de te dar direção. Então o que a gente fez? A gente chegou num Burger King da estação de trem, eu consegui conectar no Wi-Fi aberto dos caras, eu memorizei o mapa olhando pra ele, porque eu não tinha como salvar ele pra acessar depois. E aí a gente foi pedir informação sobre qual trem a gente chegava naquele lugar. Só que o trem não deixava perto da casa do Mauro. Então a gente teve que pegar, e ainda tinha uma baldeação lá de trocar pra um ônibus, tinha todo um rolo. Eu sei que a gente desceu do último trem no bairro onde ele morava, e tudo que a gente tinha era a minha memória do mapa que eu tinha memorizado 1 hora antes, lá na estação de trem. Foi isso que aconteceu. Lembrei. Sim, e isso. A gente... Contra todas as expectativas, a gente conseguiu chegar na porta da casa dele. Cara, a gente entrou numa trilha, cruzou uma floresta, juro pra vocês. Sim, pra chegar no apartamento onde o cara morava. Isso tá genial. No escuro. Cruzamos a trilha da floresta no escuro com o mapa memorizado. Foi essa a história. Nossa. Não, daí o Léo provou o senso de direção dele, porque eu já ia sentar ali, deitar na minha mochila e dormir no meio do mato. Não, foi legal que a gente não encontrou nenhum zumbi no mato, mas a hora que a gente bateu na porta do Mauro, às 13h30 da manhã, a gente encontrou um zumbi. E ele tava bravo. E o Léo dormiu embaixo da mesa. Essa foi triste, eu dormi que nem um cachorro embaixo da mesa. Porque era o único lugar que tinha. Porque todo o apartamento dele tinha, sei lá, 6 metros quadrados. Tava no metrô de Barcelona, e aí eu tava de pé e uns caras me rodearam. Eu a cabeça de brasileira, né? Eles me rodearam e começaram a se apalpar em mim, meio que não apalpados, porque eles não estavam me agredindo, eles não estavam me assediando. Parecia metrô lotado e gente se roçando em gente, sabe? E aí eu, brasileira, fiquei com essa coisa de que saco esses caras aqui me puxando. E aí, quando abriu a porta do metrô, os 3 saíram. E eu olhei pra baixo e vi que meu bolso estava aberto. Uma puta que pariu, um idiota, fui assaltada. Daí, um saiu reto e atravessou pra uma outra plataforma. Um saiu e subiu as escadas correndo. E o outro botou a mão nos bolsos e ficou subiando. Daí eu bati, foi o que subiu as escadas, né? Só que daí, o que botou a mão no bolso, saiu subiando, pegou e foi entrando no vagão do metrô de novo. Entrou e saiu e entrou. Aí eu, não, tu não vai roubar minha carteira, botar a mão no bolso, sair assobiando e entrar no metrô de novo e achar que eu não vou fazer nada. E aí eu tirei uma coragem que eu não sei se eu teria, foi uma coisa que sem pensar, assim. Eu segurei o braço dele e sem saber se eu tava perguntando pra ele ou se eu tava acusando ele, eu falei, me bilheteira, por favor. E ele me olhou, e eu segurei firme o braço dele e falei, me bilheteira, por favor. E aí ele puxou a calça e tirou de dentro das calças dele a minha carteira. E eu recuperei a minha carteira. Foi ótimo, porque 2 dias antes, meu namorado na época tinha sido assaltado, tinham levado passaporte, dinheiro, cartão de tudo. Se eu não tivesse tido o meu ato de agir burrice ao mesmo tempo, a gente já tá completamente fodido. Sem cartão de crédito, sem passaporte, sem dinheiro, sem nada. Quem precisa de Batman, né, cara? Como Comissário Gordon tem que chamar a Bibi. Bibitman. E teve uma vez que eu quase perdi o voo em Congonhas porque eu tava bêbado e tive que parar no meio de um monumento na frente do aeroporto pra fazer xixi. Eu tenho algumas coisas memoráveis sobre xixi. Tipo assim, eu já fiz xixi na pirâmide de vidro do Louvre.
sério. Muito bom. Sério. Numa noite que a gente ficou bêbado. Not too much information. Vamos lá, histórias Good escatológicas. information. Eu já fiz cocô no Vaticano, Ó, Mas foi no banheiro. mas foi no banheiro, foi bem comportado. essa Mas é noite bom eu saber fiz que- xixi foi- É bom Fala, saber que pode ficou falar. uma parte do meu DNA lá na cidade do Papa. nas mesmas paredes de Michelangelo. É, Aquela exato. Terra Santa. Cara, inclusive isso dá todo um tópico de podcast, tipo lugares onde eu fiz cocô, sabe? Rola uma demarcação de território. Ah, mas eu tenho um amigo meu que compartilhou comigo um post do BuzzFeed, sei lá, de algum lugar que era, tipo, os melhores lugares pra se fazer cocô no mundo. Não, genial. Ah, eu vi esse post. Eram uns banheiros lindos. Sim. Todos com uma vista. A primeira coisa que eu fiz quando eu pousei no Catar foi ir no banheiro e dar um barro, foi de cara, assim. E o legal é que, como o aeroporto lá é muito internacional, metade dos boxes tem privada normal e a outra metade é aquela privada de chão, assim, não sei como é que é o O nome. banheiro turco. Tipo o banheiro turco, que é só um buraco, na verdade, ela não tem uma privada. Toda uma democracia sanitária ali. Uau. Aí, quando a gente for gravar um podcast sobre fazer cocô em lugares, o nome do podcast vai ser Democracia Sanitária. Boa. Então, eu queria contar uma outra história de roubada que foi nesse mesmo momento em que eu fiz xixi na pirâmide lá de vidro, que a gente achou que era uma boa ideia. Tava eu, uma francesa e 2 árabes. A gente achou que, estava bêbado, óbvio, que era uma boa ideia a gente sair correndo pelo jardim que tem na frente do Louvre, que tava cercado, tava fechado, assim, tem um jardinzão. E a gente tava numa vibe, tipo, não sei se vocês já viram um filme que chama Os Sonhadores, que são 3 amigos que saem correndo pelo Louvre e tal. Bom, a gente tava se achando muito sonhadores, transgredindo as leis no jardinzinho lá do Louvre. Daqui a pouco a gente começa a ver uns cachorros latindo. Fuck. Cara, a gente começou a correr muito rápido, ao ponto de eu, tipo, não aguentar, assim. Eu parei uma hora e falei, cara, se os cachorros forem me comer, eles vão me comer, porque eu não consigo mais correr. E aí começou toda uma discussão, porque meus amigos árabes começaram... Tinha uma que era tipo tri Lalalândia, mas tinha um que era tri politizado e consciente. E ele, cara, eu não posso, porque se eu for preso aqui, eu não volto, eu sou deportado, porque tu não é deportada, porque tu é europeia, mas eu sou deportada. E aí, tipo, foi de noite bêbados fazendo zoeira para mega adrenalina, terror e pânico. Dobermans estão nos perseguindo e nós vamos ter... Enfim, depois a gente voltou pra casa, mas foi uma noite de grandes acontecimentos. E não tinha cachorro nenhum, eram só alto-falantes que eles botavam com latido de cachorro pra assustar os turistas tans. Seria uma grande ideia, era uma instalação artística que tava rolando. Exatamente. Essa eu presenciei, não aconteceu comigo, mas eu tava fazendo um curso. E aí essa mesma amiga francesa com a qual eu fugi dos Dobermans tava sentada e tinha um amigo americano. E aí Nota, como é que tu sabia qual era o Dobermans porque tu não viu os cachorros? Ah não, mas é que na minha mente eram cachorros do demônio. Eram os Dobermans do demônio. Eram os Tenho Cerberus. certeza, a gente nunca viu os cachorros. Exatamente, era um cão de 3 cabeças dos calabouços do Louvre que estavam nos perseguindo. Enfim, daí, de onde é que tu é? De onde é que tu é? Lá. Essa menina francesa tinha estudado na Inglaterra. E aí, esse menino americano tinha um avô que morava nas Bahamas. Ele, eu sou americano, mas eu moro nas Bahamas. Ela, nas Bahamas? Eu tenho um amigo que mora nas Bahamas, o Harry. E daí o guri virou e falou, sim, o Harry, meu vizinho. Tipo, what? A guria francesa, dona Inglaterra, com o cara das Bahamas, tinha o Harry, o vizinho em comum. Que louco. Aconteceu outra história comigo na Punta del Diablo, que eu tava lá no hostel, aí chegou um cara pra vender bolinho de milho, porque tava indo pra Patagônia. Aí, é brasileiro? Sim, tu é? Sou de Joinville. Daí eu falei, eu também. Ah, é? Nossa, que interessante. Qual é o teu nome? João? Eu também. Caramba! Tu achou teu doppelganger?
Cara, eu não sei se eu lembro totalmente dessa história, mas enfim. A gente tava mochilando, indo pra Viena, na Áustria. E aí a gente pediu couchsurfing, pediu pouso pra uma menina através do couchsurfing. E aí chegamos na porta da casa da guria, tocamos a campainha e abre a porta o Pisani, um amigo nosso de Curitiba, nada a ver, secando o cabelo, e a gente se olha e fala, o quê? Hã? O que você tá fazendo aqui? Hã? Pera aí, como assim? Moral, a gente tinha pedido couchsurfing pra guria, ele também tinha pedido, ela deu pouso pros dois, sem saber que a gente se conhecia, e foi muito bizarro. No fim a gente passou a semana toda viajando junto e vendo lá as cervejarias, que era o que o Pisani tava fazendo na Europa, afinal. Foi bizarro. Louca coincidência. Essa foi uma real... um real exemplo de como o mundo é pequeno. Apareceu um amigo nosso de cueca samba canção, cara de sono, secando o cabelo, de manhã cedo, na porta da casa da mina que ia nos hospedar. Na Áustria. Pra mim, Punta Diablo foi um mundo pequeno à parte, porque também conheci uma menina brasileira lá, que é amiga de uma amiga nossa em comum, minha e do Léo, e as duas se conheceram na Índia. E daí, quando ela me adicionou no Facebook, ela, nossa, tu é amiga da Verena? Eu falei, sou. Nossa, ela é uma amigona de uma grande amiga minha na Índia, e se conheceu na Índia. Eu, caramba. Então, assim, recado, não faça merda em lugar no mundo, porque tu vai achar alguém que conhece alguém que te conhece. Boa, João. A tagline desse programa vai ser: só existem 3 pessoas no mundo. Eu, tu e alguém que a gente conhece. Boa. Tem aquela teoria do Neil Gaiman, né? Que o Neil Gaiman no Anansi Boys, ele fala que o mundo é composto de vários grupos de 500 pessoas. E é como se cada um tivesse o seu share. Então eu tenho direito às minhas 500 pessoas, vocês têm direito às de vocês. E aí a gente vai passar a vida inteira se esbarrando nessas 500 pessoas. Pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente conhece pouco, que são nossas melhores amigas. Mas essas são as pessoas com que a gente vai esbarrar pelo mundo. Até que um dia tu vai estar aleatoriamente numa casa de chás em Vancouver e vai encontrar uma delas. E aí desde então eu tenho como objetivo ir a Vancouver e ir numa casa de chás em Vancouver, porque eu quero muito saber quem é uma das minhas 500 pessoas que eu vou encontrar. Divertido. A gente tem uma cota de Neil Gaiman nesse podcast, né? Todo episódio ele é citado de algum jeito. Exatamente. Ele tem que ser nomeado. I'm on my way, I'm on my way. A long, long time ago, I can still remember how that... Sabe que eu sempre falo isso, né? Que às vezes contar a história de viagem fora de contexto pode parecer um pouco arrogante, ou pode soar um pouco, sei lá, tenho essa impressão. E com o tempo, eu parei de contar sobre a ótica do lugar, tipo, então eu fui para tal lugar e aconteceu isso. Porque não era relevante que eu tinha ido para tal lugar, sabe? E se as pessoas ouviam essa informação primeiro, elas não ouviam a história com tanto, sei lá, prestando tanta atenção. E eu passei a contar simplesmente a história. Uma vez aconteceu tal coisa. E não importa onde foi, sabe? Sim. Fiz essa conexão com histórias através das pessoas. Cara, esse tópico é um tópico massa, né? Eu lembro, eu fiz essa viagem de mochilão com o João pra Europa em 2010. E foi tipo assim, na época que começou a aparecer umas passagens muito baratas, e no meu círculo de relacionamentos próximo, ninguém tinha viajado ainda pro exterior de mochilão, né? Porque era um negócio caro e inacessível. E a gente conseguiu pegar uma passagem muito barata e se jogou assim meio na loucura, meio sem ter dinheiro guardado, sem muita preparação. Mas até acho que foi uma viagem barata no fim das contas. Mas é engraçado isso que tu fala, Bibi, porque quando eu voltei, todos os meus amigos ficaram, né? Tipo, nossa, o cara foi pra Europa, passou 40 dias lá, magnata, não sei o quê. E foi muito engraçado, porque primeiro tinha sido uma viagem super barata, eu gastei, sei lá, 5 mil reais pra fazer a viagem toda. Eu passei 40 dias, gastei 5 mil reais. Isso era praticamente a minha despesa de 2 meses. Então passar 60 dias no Brasil ou 40 na Europa tinha quase o mesmo preço, sabe? Tipo, não era muito dinheiro.
E exatamente as pessoas estavam me falando isso e meio despeitadas. Era tipo gente que tinha trocado o carro naquele ano, comprado carro zero, cara que tava, sei lá, tinha comprado uma guitarra de 5 mil reais porque as outras 12 guitarras que ele tinha não eram boas o suficiente, sabe? E isso é um tópico legal de trazer, né? Como valorizar a viagem e investir em viagem é uma coisa que depende de como tu enxerga e dos teus parâmetros e dos teus valores, né? E desmistifica um pouco, quer dizer, a gente, eu acho, gostaria de desmistificar um pouco essa visão de que tu tem que ser rico e tá com tudo resolvido para tu conseguir, aí com a sobra do tudo resolvido, poder gastar esse excedente, entre aspas, numa viagem. E eu acho que todos nós aqui hoje gravando temos um pouco esse viés de enxergar a viagem como um investimento, sabe? Tipo, eu não preciso ter o carro do ano, mas eu preciso me alimentar desse tipo de experiência. É uma questão de prioridade, bem como tu falou. Tem gente que quer ter o carro do ano, quer ter uma casa legal e tal. E tem gente que quer ter a experiência de viajar. Uma experiência foda, mas são opiniões diferentes. E, por exemplo, o meu orçamento por mês para viajar é 3 mil reais. Eu não vivia com 3 mil reais em São Paulo, eu vivia com muito mais. E hoje eu passei por 3 países que são mais caros que o Brasil hoje, Chile, Argentina e Uruguai, e gastei uma média de 4 mil reais mês. Em São Paulo eu gastava mais que isso. Então não é algo impossível, não é algo caro, não é algo para quem tem muita grana. E mesmo uma viagem de férias, e eu não tô em nenhum momento me abdicando de fazer qualquer coisa, abdicando de tomar uma cerveja, abdicando de sair ou qualquer coisa. Eu tô tendo mais ou menos, claro que um pouquinho menos coisas que eu fazia em São Paulo, mas mais ou menos o mesmo padrão de vida. Sim. E então, cara, não é algo caro. Na nossa média, no nosso meio social, seria muito natural alguém, por exemplo, se tu pegasse essa grana que tu guardou pra viajar e desse de entrada num apartamento ou comprasse um carro zero na bucha, talvez ninguém nem ia te criticar, ia dizer, puxa, que legal, olha aí o João crescendo na vida, né, conquistando coisas. E daqui a pouco, uma viagem de volta ao mundo, uma viagem de ficar bastante tempo viajando, soa pra essa mesma galera como algo supérfluo, como torrar dinheiro, ou sei lá, né? E na real, tu tá fazendo um puta investimento na tua vida, no teu crescimento, e tá da mesma forma crescendo e conquistando coisas pra caralho, né? Sim, com certeza. Já em 4 meses já mudei muito a minha visão sobre muitas coisas. E pretendo mudar ainda mais. Tem esse estágio de desprendimento que a gente vive quando tá viajando, que eu acho que é um momento em que o João tá, que é muito propício, onde a gente tem menos posses, a gente se acostuma com menos confortos, porque a gente tá preenchido de outras coisas, né? E até a gente olha com certo distanciamento pros valores de quem tá no cotidiano, status passa a ter uma visão diferente pra gente, as intrigas sociais ou as questões sociais a gente passa a ver de uma outra forma. E eu acho que é temporário. A gente aprende, introjeta essas coisas. Não sei se vocês estão me acompanhando ou se eu tô viajando demais, mas assim, é a impressão que eu tenho. A gente fica nesse momento de suspensão onde a gente vê as coisas de uma outra forma quando a gente tá viajando. A partir do momento que a gente volta, é inevitável que a gente volte para aquele meio e volte a ser influenciado pelas coisas daquele ambiente. Então a gente, daquela toda a vivência que a gente teve, a gente fica com um pouquinho. O outro pouquinho volta para as pressões do dia a dia e da rotina e tal. E eu acho que é tipo um respiro, assim, é um respirar, sabe? Tu sair, conseguir te desprender um pouco, conseguir ver com outros olhos, daí tu volta, daí tu sofre as pressões, daí tu sai de novo pra conseguir respirar de novo. Eu não acho que nenhuma das duas formas seja sustentável, assim, tipo, viver sendo viajante no talo é cansativo, assim, eu sei porque eu passei longos períodos fora e é cansativo. Tem uma hora que tu quer voltar pra alguma casa, sabe, quer ter uma casa. Mas viver também sem ter essa experiência é muito empobrecedor, eu acho. É bem cansativo viver só viajando, e não só cansativo como falando de casa, mas é cansativo emocionalmente. Porque tu tá todo dia ou toda semana tu tá dizendo tchau pra alguém. E
E essa questão de desapego emocional é muito importante para te não sofrer, porque tu conhece pessoas muito especiais, tu tem experiências muito fortes, e tu tem que falar tchau para tudo isso e oi para coisas novas toda semana. Uhum. É coisa que a gente não tá acostumado. A gente vive numa sociedade que a gente pensa que a gente quer ter, e a gente não quer perder nada. Mas eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, porque isso é um puto de um aprendizado. Tu aprender a não ter, mas a estar. Tu estar com aquela pessoa, tu estar naquele lugar. E não é porque que tu vai embora ou porque tu não vai, talvez não veja mais aquela pessoa na tua vida, que tu não tenha vivido plenamente, não tenha construído algo, por mais que tu não tenha desconstruído. E isso é um dos grandes aprendizados que eu tô tendo agora, e que eu acho que qualquer um deveria ter, porque é muito importante tu aprender a não só possuir as coisas, mas também a, entre aspas, perder elas. E mesmo assim tu viver uma vida feliz. This'll be the day that I die. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord. Eu ia fazer uma conexão, na verdade, porque a gente fala de viagem, e parece que a gente está sempre falando de viagem por lazer, né, de férias, enfim. E eu tava lembrando, o João tava falando um pouco disso, do estar presente, dos contatos que tu faz, e do se habituar a deixar fluir, né? Tipo, de tu fazer novos amigos e eles irem embora e tá tudo bem, e a vida segue, e a gente... Enfim, a gente vive assim mesmo. Eu tava pensando na época da faculdade, né? Porque a gente fez faculdade e tinha muito hábito, falei a gente aqui, o João, né, porque a gente estudou na mesma faculdade, e na época a gente viajava bastante, ia para os encontros de design em outras cidades, outros estados, e acontecia muito isso, de ir para aquele encontro, passar uma semana numa outra cidade bizarra, conhecendo um monte de gente, e putz, quantos grandes amigos a gente fez nessas viagens. E no começo doía muito chegar no último dia do evento, entrar no ônibus e dar tchau pra aquela pessoa, e tu sabia que daqui a pouco o cara mora do outro lado do país, sabe? Tipo, em outro estado, longe pra caralho. E tu tem que dar tchau pra aquele cara e tu não sabe nem se tu vai ver ele algum dia de novo e tal. E por um lado o aprendizado de, putz, cara, deixa fluir, sabe? A vida é sobre isso mesmo, a gente encontra as pessoas, elas vêm e vão. E da mesma forma perceber, depois de alguns anos nessa rotina, que de um jeito ou de outro a gente sempre encontrava aquelas pessoas de novo, ou em outros eventos que a gente acabava viajando, ou mesmo depois que o pessoal se formou, muda de cidade, acaba, sabe, aquele laço fica pra vida. E isso é muito forte, isso é muito bom, não só naquele momento, tipo, como eu disse ali, parece que viagem é sempre sobre férias, né? E na época da faculdade, a viagem também era sobre aquela experiência diferente dentro de um escopo da academia, da faculdade, do aprendizado, e isso se transpôs, porque esses amigos ficaram, essas experiências ficaram, os laços ficaram, e depois a gente se formou, e até hoje oportunidades aparecem na vida, e se muda pra lá, se muda pra cá, contatos, oportunidade de emprego por conta desse tipo de laço, sabe? Hoje em dia eu tenho muito mais trânsito em meios diferentes e acesso a oportunidades de trabalho, de vida e tal, com pessoas que eu conheci viajando, do que com galera que se para meu colega, que estava comigo ali todo dia na faculdade, mas que não tinha afinidade nenhuma e que se bobear depois, sei lá, nunca mais vi, nunca mais falei, e tem muito pouca relevância pra minha vida hoje, né? 10 anos depois tá todo mundo morando em São Paulo. 10 anos depois tá todo mundo Don't em São nobody Paulo. know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Eu tô pensando, tipo, o assunto aprofundou um monte, né? A gente não consegue não gravar um podcast de cabeção. Tá tipo muito louco. É impossível, E daí simplesmente Eu impossível. comecei a entrar numa piração aqui de que, na real, a gente vive diariamente, né? Viajar é a mesma coisa que viver em rotina, né? Tipo, você vai na padaria, compra um negócio e não sabe se aquele cara vai estar ali amanhã, tá ligado?
Você vai na rua, vai na casa de um amigo, tipo, eu vim aqui hoje gravar podcast. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, se vocês vão estar vivos amanhã, tá ligado? Não dá pra saber essas coisas. Tipo, eu não sei quando é que vai ser o último tchau com pessoas que eu vejo cotidianamente, sabe? Sim. E então, tipo, eu acho que a viagem, ela só força mais esse pensamento, tá ligado? A rotina, ela dá a ilusão da segurança, de que a pessoa tá ali, de que você pode ir ali qualquer hora, que você pode ver ela a qualquer momento, você pode chamar pra fazer alguma coisa. E a distância e a viagem, a coisa, elas forçam um pouco mais esse pensamento. Mas, na real, se você for pensar mesmo, não tem diferença, né? Tipo, essas paradas que o João estavam falando, assim, que eu achei muito maneiras, não tem diferença da vida no dia a dia, saca? Total. Só que a viagem nos dá a perspectiva de quebrar a ilusão da segurança, né? Sim, exatamente. Ela tipo, força um pouco esse amadurecimento, talvez. Né? Ela força essa perspectiva. Ou ela te dá mais ferramentas para você enxergar as coisas dessa perspectiva e, enfim, enxergar as coisas que você poderia, se quisesse, enxergar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida de acordei, tomei banho, fui pro trabalho, voltei para casa, dormi, sabe? Enfim. Como ela é mais intenso a experiência, tu meio que se força a perceber isso, porque quando tu pega isso em doses homeopáticas e tu não tá acostumado, tipo, perdi a minha namorada, perdi meu namorado, meu Deus, sofro pra caramba, perdi o meu pai, perdi um amigo, ou meu amigo foi embora, ou eu tive que viajar pra longe da minha família pra estudar, e tô sofrendo pra caramba. E quando tu tem essa experiência muito intensa, tipo, beleza, eu vou estudar, eu passo 5 anos fora e não vou ver a minha família, mas a minha família tá lá, não é? Eu não amo menos eles por isso, porque eu tô longe. Eu não amo menos meus amigos porque eu tô longe. Eu tô longe porque é a minha vida, porque eu sou independente, porque eu tenho que viver essa vida. Não tenho que sobreviver em função dos outros. E a gente tem uma concepção muito hollywoodiana da vida, que a gente tem que estar próximo dos outros, a gente tem que ter. E quando a gente passa a vida nesse conceito, a gente acaba não vivendo. A gente vive para os outros e a gente não vive para a gente. E eu acho que viajar é uma coisa que faz a gente ter um pouco emocionalmente mais independência, e a gente vê que a gente pode viver mais pra gente e sem passar a impressão que a gente não se importa com os outros. E a vida é um pouco diferente do que os filmes mostram, ou do que a sociedade nos impõe. Eu acho que essa coisa que eu falei do respiro, né, e sair, vivenciar isso, voltar, fica um aprendizado. A gente não consegue aplicar todo esse desprendimento que a gente vive quando a gente tá viajando no dia a dia, porque um apego toma conta e tal. Mas esse aprendizado de expandindo esse elástico e cada vez um pouquinho mais conseguir dentro da rotina aplicar esse viajante, eu acho que é uma das grandes buscas. E uma frase que me disseram quando eu tava viajando e que eu achei profundamente foda e levo comigo é a seguinte: uma atitude de viajante mais importante do que a viagem em si. Peraí, quero ver que vocês ouvirem esse barulho aqui, ó. E são palmas. Parabéns, galera. Caralho. Então tá, se eu tivesse um bilhete de teletransporte, pra onde eu iria agora? Bom, eu acho que eu iria para Barcelona. Primeiro porque eu conheci muitas europeias lindas que estão lá hoje. E segundo porque eu quero conhecer mais a cidade. E ficar no Cabu. Sempre ficar no Cabu. Melhor hostel do mundo. Ai, tá difícil. O teletransporte agora. Sabe por onde eu acho que eu iria, Léo? Pra Saint-Marie. Saint-Marie? Mas Saint-Marie é fictícia. Mas aí a gente vai ali pra Guadalupe. Tá bom. Onde Saint-Marie é filmada. Saint-Marie é a cidade fictícia da série Death in Paradise, que é uma série de investigação de assassinatos no Caribe com maracas e tequila, sei lá. Ou, assim, sendo bem próxima, close to home, assim, sem precisar até o outro lado do oceano. Puta, uma Paratizinha já ia bem, sabe? Assim, é muito assim de... O teletransporte me leva pra uma cabana na frente de uma praia, uma rede,
Sim, eu não quero entretenimento, eu não quero vir mil coisas, eu não quero ter que ir até a atração turística X e depois aí, tipo, quero parar e não pensar na frente do mar. Pode crer. Pois é, como a gente falou que viagens na verdade são sobre pessoas, né? Eu acho que se eu tivesse um bilhete de teletransporte agora, sim, nesse momento o que eu fico pensando é que eu gostaria de visitar o meu amigo mais antigo que mora no Chile. Tipo, um amigo desde a época de escola, assim, do ensino fundamental. E já faz uns bons anos aí que a gente não se vê. Grande, tu pode até falar o nome dele se tu quiser e mandar esse podcast pra ele depois, pra ele ouvir. Posso sim. Mas eu acho que eu falei. Não falei o nome dele? Tugas? Tugas. Abraço, Tugas. Tugas é como os portugueses se autodenominam os Tugas e nós somos os Zucas. Os Zucas? Ah, é? It's cute. O apelido dele é Tugas porque é Victor Hugo, daí tipo Vitugas e Tugas. Os Tugas. Eu tenho muita nada a ver. saudade de Lisboa também, é um dos lugares pro qual eu me teletransportaria. Cara, se eu tivesse com grana, assim, que não é o caso, mas se eu tivesse com grana pra curtir, dar um rolê, passear e tal, eu queria muito ir pro Alasca agora. Passar um pouco de frio, porque tá quente aqui no Brasil e eu não lido muito bem com calor. Mas considerando que a gente tá às vésperas de uma mudança pra São Paulo e tá super estressante, eu não consigo deixar de pensar que uma pílula de teletransporte, eu queria levar toda a minha mudança pra São Paulo sem ter que passar pelo trabalho de levar ela até lá. Boa. E eu vou botar risadas e esse vai ser o BoJack da semana. Boa. E a gente vai rir pra caralho como se tivesse sido a piada mais engraçada do mundo. Massa, gente. Que tirania é essa, Léo? Que tirania é essa, cara? Todo Cara, mundo ri da sua piada, assim, Isso aqui loucamente. não é uma democracia, eu já falei desde o primeiro episódio. Então tá. Essa tua derivei, tá? Não é exatamente um mundo pequeno nos padrões mais tradicionais, mas derivei porque me lembrou para uma brincadeira que eu tenho com essa amiga francesa, que é o seguinte, um dos sobrenomes dela é Polidori. E a família dela é na França, mas veio da Grécia, mas diz que veio de Constantinopla na queda de Constantinopla. E a minha família é Chausa, que é italiano, mas na real diz que vem da Turquia, diz que vem da Grécia e diz que vem de Constantinopla na queda de Constantinopla. Daí a gente formulou toda uma teoria que, na verdade, a gente é amiga há muitas encarnações. Uau. E é só mais uma, sabe? Que a gente se conhece desde a queda de Constantinopla e que a gente vem sendo amigas a cada vida. Vocês são amigas há muitas encadernações. Muitas encadernações a gente é amiga, exatamente. Eu faço parte do Couchsurfing desde antes de morar com o Léo, desde 2008. E a gente hospedou muitas pessoas junto, a gente teve experiências incríveis. Porque no verão em Florianópolis não parava de ter aquisição para ficar na nossa casa. E também viajando, então, quando a gente foi para a Europa juntos, a gente ficou bastante Couchsurfing, a gente teve algumas histórias bizarras, como o cara que era lutador do wrestling lá. Cara, o maluco de Veneza, puta que pariu. Cara, eu vou ser obrigado a fazer o parêntese, porque a história é muito boa. É uma versão muito resumida. A gente tava indo pra Veneza, procurando Couchsurfing, daí um cara aceitou o nosso pedido, e aí, tipo, na véspera de ir pra lá, ele mandou um e-mail dizendo que ele lutava luta livre, e que as pessoas pra ficar na casa dele tinham que lutar também. Então ele já tava armando um match, eu e o João, 2 brasileiros, contra 2 americanos que estavam hospedados lá, e a gente teria que lutar pra ficar na casa do cara. Essa é a história. Claro que no fim a gente não foi pra casa do cara porque ele era muito psicopata. Não, e daí a gente contou essa história para 2 meninas que a gente conheceu em Florença, pelo Couchsurfing também, e elas falaram que o cara era muito famoso porque ele colocava 2 caras pra lutar só de cuequinha, como de wrestling, e ficava assistindo e tirando foto, era tipo o fetiche do cara. Nossa! Eu achei que era uma coisa, tipo, ele botava os viajantes pra lutar, tipo, briga de cachorro, guinha de galo, sabe? Assim, era uma atração turística. Não, que era um ele fazia. fetiche mesmo. Tá, eu vou fazer vários tweets sobre Tugas, então.
O Tugas é um amigo que já pegou o mesmo ônibus 2 vezes. Tipo, ele desceu do ônibus, correu até o ponto e pegou o mesmo ônibus. O Tugas é o meu amigo que... O Tugas uma vez desceu do ônibus. Tipo, ele tava num ônibus. Ele ia, tipo, fazer uma baldeação, descer de um ônibus, pegar outro. Ele desceu do ônibus, correu até o ponto de ônibus e pegou o mesmo ônibus que ele tinha acabado de descer. What? O Tugas é o amigo que uma vez estava preenchendo um cupom na Saraiva. Tipo, era um cupom de concorra a uma viagem, concorra a não sei o quê. E daí tinha que preencher e responder a pergunta, né? Preencher os dados e responder a pergunta. Qual é a loja que te leva até não sei onde, o lugar da viagem? E ele começou a escrever, e eu conversando com ele e olhando o que ele estava escrevendo, de repente eu vi que ele escreveu Saravaiva. O Tugas é um amigo que frequentou a casa da minha mãe desde que eu tinha 13 anos. Minha mãe reformou a cozinha. Um belo dia ele entrou na casa, depois dessa reforma na cozinha. Tipo, eu pedi um copo e eu apontei, tá naquele armário. E ele estranhou, ele falou, por que vocês não guardam mais naquele outro lugar? E eu falei, porque não tem mais aquele armário.